O noticiário do Vasco tá tão agitado nesse começo de ano, as notícias vão todas se atropelando, que parece que eu sempre vou ficar atrás, nunca vou ficar atualizado, né? Mas enfim, esse vídeo aqui é mais uma tentativa de deixar tudo em dia, deixar o canal em ordem aí. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar as transações do Vasco nesse 2018, todas as transações que aconteceram no Vasco desde a última vez que eu comentei sobre o assunto, né? Muita gente saiu, muita gente chegou, não vai dar para fazer um vídeo específico para cada um, então eu resolvi juntar tudo num vídeo só e comentar, mesmo que brevemente, o que eu achei de cada uma dessas transações. Vamos falar primeiro então da galera que renovou aí com o Vasco e vai continuar com o elenco para a próxima temporada. O Kelvin, que se machucou, passou praticamente o ano inteiro machucado, ele acabou renovando por mais um ano, deve estar em condições de voltar a campo aí daqui a mais 2 meses. Foi um jogador que não teve muita oportunidade no Vasco, né? Se machucou logo no início do ano. O pouco que jogou não me impressionou. Um jogador veloz e até driblador, mas pouco objetivo. Mas enfim, renovou por um ano. Parece que estava no contrato, né? Que se ele se machucasse durante o empréstimo, a renovação ia acontecer de forma meio automática. Então, sei lá, mais um ano aí para ele tentar se provar, para tentar buscar um espaço no time. Vamos ver como é que ele se sai. Mas aprovo essa renovação. Breno também renovou por 3 anos. É uma renovação que eu aprovo também. Ele saiu muito bem no Vasco no passado, né? Muito em função do Anderson Martins ali, mas mesmo antes ele já vinha se destacando. É um jogador cujo talento é inquestionável, ele começou muito bem, teve problemas pessoais, teve problemas físicos também, mas pelo que a gente viu na última temporada, parece estar se recuperando das duas coisas, então é uma aposta super válida. Acho que o Vasco mandou bem nessa sim, é mais uma renovação que eu aprovo. Ramon também se machucou no final da temporada, mas mesmo assim teve seu contrato renovado por mais 3 anos. Foi um jogador que quando veio para o Vasco eu fiquei meio contrariado, mas é inegável que fez uma bela partida, a idade fez bem para ele, trouxe experiência, trouxe tranquilidade, é um jogador mais de boa hoje, né, mais tão marrento, e vai ter mais 3 anos aí para jogar pelo Vasco, ainda daqui a 3 anos acredito que ele ainda tenha lenha para queimar, então é uma renovação que eu aprovo também. E finalmente, outro jogador que também renovou por 3 anos foi o Wellington. Esse aí eu já não sei se 3 anos, não é um jogador, eu sei que ele caiu na graça da torcida aí, muita gente adora o futebol dele. Pra mim, é um volante que quebra o galho ali, como a gente tava com pouca opção de volante para essa temporada, eu achei interessante a renovação. O que me incomodou foi o valor, que parece que foi alto para ele, né? Algo em torno ali dos 200, mais de 200 mil reais por mês, e o tempo, a duração do contrato, né? 3 anos de contrato, eu acho muito. Eu espero que daqui a 3 anos o Vasco já tenha volantes melhores do que o Wellington. E aí ficar com um volante de 200 mil reais por mês no banco me parece um pouco de exagero. Mas enfim, isso aí também dá para negociar, sempre dá para ver. É importante que ele fique para esse ano, e para esse ano eu acho que ele ainda vai ser importante, sabe, pro elenco. Então, apesar dessas ressalvas, ainda assim eu vou aprovar também a renovação do Wellington. Falando dos jogadores que saíram, o Gilberto terminou o contrato dele com o Vasco, né, o empréstimo dele para o Vasco, e o clube decidiu por não renovar. Acho válido também, aprovo a não renovação do Gilberto, né? É um jogador muito técnico, mas que agrega pouco ao time, né? As jogadas dele acabam, a maioria delas sendo infrutíferas, muito peladeiro, dá pra dizer, né? Pega a bola, gosta de driblar, gosta de partir para cima, mas acaba trazendo pouco resultado. Tinha um salário um pouco alto também para o retorno que ele trouxe, então eu aprovo a não renovação do contrato dele. Madison, vendido para o Grêmio aí por 2 milhões. É mais uma negociação que eu aprovo também. Mostra aí o que eu venho falando sempre, a vantagem de você trazer um jogador novo. Veio no começo da administração Eurico Miranda, lá em 2015, veio de graça para o Vasco na época, né? Acabou o contrato dele com o Bahia, veio a custo zero para o Vasco, ficou 3 anos no Vasco aí, deu aí seu retorno mal ou bem, né? Teve temporadas que foi pior, teve temporadas que foi melhor, fez uma boa temporada no final do ano passado, e agora o Vasco ainda consegue tirar um trocado com ele aí, vendendo ele para o Grêmio. Não é um jogador que tecnicamente vai fazer falta, eu vou sentir falta dele. Eu acho que pelo futebol que ele apresentou nesses 3 anos do Vasco, dá para ser substituído por outro. Se não for o Rafael Galhardo, se o Rafael Galhardo não se encaixar no time,
Tem outras opções aí, se bobear até na base, tem jogadores melhores. Então acho que foi uma boa negociação também. Outro jogador que saiu, e aí já é de se lamentar bastante, esse aqui é uma negociação que eu reprovo com veemência, foi a saída do Matheus Vital para o Corinthians, né? Por 8 milhões de reais. Para mim, saiu muito barato, um jogador com muito potencial. Já foi importante para o time ano passado, apesar da crítica de parte da torcida, e tinha tudo para ser cada vez mais efetivo no time, né? O jogador de 19 anos é muito novo, ele tem muito para crescer ainda, e o Vasco abre mão dele por um trocado. Eu acho que para a carreira dele também não foi interessante. Ele sai do Vasco, onde ele era visto como uma joia, onde ele era super paparicado, onde com certeza o Zé Ricardo, pelo que fez ano passado, ia dar uma atenção especial para ele, e vai para o Corinthians, um time que está cheio de jogador ali pelo meio campo, onde ele vai ser mais um, onde talvez não exista esse interesse em apostar na carreira dele como estava tendo no Vasco. Então é capaz dele até sumir no Corinthians. Não duvido nada que ele acabe sumindo no Corinthians, não consiga achar seu espaço lá e vai ser emprestado para uma Ponte Preta da vida aí, para um time menor, que nem o Corinthians faz, com várias peças que ele vai comprando no mercado aí. Então reprovo da parte do Vasco, acho que é ruim para o jogador também, uma negociação que não devia ter sido feita. Outro que saiu foi o Thales, saiu por empréstimo de 1 ano para o Albirex Niigata do Japão. Mais uma transação que eu aprovo também, porque já não dá mais para o Thales no Vasco, né? É um jogador que eu acho que tem muito talento, podia ser um jogador muito importante para o Vasco, mas falta cabeça, sempre que ele parece que vai engrenar, ele já desanda, já cai para as baladas de novo. Então pode ser que 1 ano de empréstimo aí para o Japão, uma cultura diferente, um choque de realidade. Às vezes isso mais ajuda do que atrapalha, né? O cara fica deprimido, não dá certo lá, mal joga. Mas pode ser também que faça ele botar a cabeça no lugar, perceber das oportunidades que ele está perdendo na vida e quem sabe, como é por empréstimo, volte aí com a cabeça no lugar e aí sim possa render pro Vasco tudo que a gente sempre esperou dele, né? Porque eu sei que do jeito que tava, não dava pra aturar, né? Um jogador descompromissado, sempre acima do peso, sempre caindo pelas noitadas aí. Então, mesmo que ele não consiga se acertar na carreira, o empréstimo dele foi uma boa coisa, é mais uma negociação aprovada aqui pelo Sobre Vasco. Finalmente, o último jogador que saiu foi o Jomar, foi negociado para um time de Portugal aí, foi anunciado meio na calada da noite, até por conta de toda essa confusão política. Pouco se falou sobre isso, não sei se foi por empréstimo ou em definitivo, suspeito que tenha sido em definitivo, e é mais uma negociação que eu aprovo também. Jomar é cria da base, eu sempre tenho uma simpatia gratuita por todo mundo que vem da base, mas mostrando suas atuações aí, né, ser bem abaixo do que se espera do zagueiro do Vasco, já não é mais nenhum garoto, acho que estava com uns 24, 25 anos, né, teve bastante tempo já para evoluir, para aprimorar e não mostrou um futebol de excelência. Tá na hora de dispensar mesmo e dar chance aí para outros moleques, que nem o Ricardo Graça, por exemplo, que está buscando seu espaço. Então é mais uma negociação aprovada aqui pelo Sobre Vasco. Finalmente vamos falar aí dos jogadores contratados. Rafael Galhardo é um jogador que vem para suprir a saída do Maddison, tem, no mínimo, a mesma qualidade que o Maddison, né? Se bobear até um pouquinho melhor. Tem toda uma questão sobre ele ter uma contusão crônica, da qual ele não se recupera. Isso pode ser um problema. Mas, a princípio, é uma contratação que eu aprovo também. Vamos esperar aí esse começo de temporada para ver como ele se comporta. Luiz Gustavo, outra grande aposta do Vasco. É um zagueiro que se destacou muito na época do infantil, chegou a jogar nas seleções de base, chegou a ser contratado por times do exterior, mas acabou não engrenando, acabou que contusões foram atrapalhando a carreira dele e no final estava jogando no Oeste ano passado aí, um timinho bem fraco, né, do Brasil. Então é aquele mistério, né, aquela aposta do Vasco de pegar um jogador que teve muito potencial no passado, acabou não rendendo tanto nas últimas temporadas, é um jogador novo ainda, né, em que o Vasco aposta aí que pode se recuperar dentro do Vasco da Gama. Deu certo com o Breno no passado, né, quem sabe não dá certo com o Luiz Gustavo esse ano. É uma aposta válida, eu também aprovo essa contratação do Vasco. Outro jogador da defesa, aí, um lateral esquerdo, que vem para o empréstimo de 1 ano para o Vasco, é o Fabrício, que já passou por vários clubes do Brasil aí, mas talvez tenha se destacado mais lá no Internacional, onde ele acabou saindo brigado por ter feito gestos obscenos para a torcida, né? A maioria aí deve se lembrar desse caso. É um jogador
tecnicamente bom. Eu acho que o torcedor pode se surpreender com ele. Tem que ver se depois daquele incidente com o Inter e depois de todo esse tempo, ele já botou a cabeça um pouco no lugar. É um jogador meio estourado, às vezes cai muito fácil na provocação. Esse aspecto dele é meio ruim, mas tecnicamente é um jogador interessante. Considerando que o Ramon só vai voltar também lá para abril, que os únicos jogadores que a gente tem para a posição são o Henrique e o Alan, que são jogadores vindo da base ainda, muito inexperientes. Era importante trazer mais um lateral ali para a posição. Não podia também ser um cara em que o Vasco fosse gastar todas as economias. Diante de todas essas considerações, eu achei que foi uma contratação interessante também. Eu não defendo os empréstimos, né? Não é uma modalidade de negociação que me agrada, mas para esses casos emergenciais, o Vasco precisava dar uma solução rápida ali para esse buraco no elenco vascaíno, eu achei que foi interessante. Então é mais uma contratação que eu aprovo. Outro jogador de defesa é o Eraso, que vem por empréstimo do Atlético Mineiro, um jogador que já jogou no Flamengo, jogou no Grêmio, né? Estava no Atlético Mineiro, teve uma boa fase no Tricolor Gaúcho, não teve tanta boa fase nos outros clubes, vem tentar se reerguer aqui no Vasco da Gama. Não foi uma contratação que me agradou a princípio, o salário dele deve ser alto, é um jogador zagueiro mais consagrado assim. Eu acho que o Vasco poderia ter apostado em outros nomes, mas vamos ver, né? Vamos ver. Ele impressionou na primeira partida, dando balãozinho no adversário, fazendo o lançamento que foi terminar no gol do Vasco. Então, vamos esperar para ver. Esperava um zagueirinho um pouco melhor ali, mas é o que tem para hoje. Não vou criticar também não. Já que estou aprovando todo mundo aqui, vou aprovar também a contratação do Eraso. E finalmente, a contratação mais bombástica aí, que mais agradou a torcida de todas, talvez tenha sido a volta do Riascos pro Vasco, né? Quem acompanha o canal há mais tempo aqui sabe que eu não sou um grande fã do colombiano. É um jogador muito irreverente, muito aguerrido, deixa o coração em campo mesmo, não nego nada disso, mas tecnicamente ele deixa a desejar, né? É um jogador que tropeça muito nas bolas, não tem uma grande qualidade técnica para driblar, para criar as próprias jogadas, que são características que eu gosto mais num atacante. Agora, como parece que ele aceitou reduzir um pouco o salário dele para vir para o Vasco, que era um dos grandes entraves que existia para repatriar ele, como também a gente está meio fraco de atacante, né? O Luiz Fabiano está machucado de novo, é capaz de nem ficar no Vasco, o André Rios é aquela lástima. Como tem tudo isso, eu acho que pode ser uma contratação interessante, sim. Pelo menos vem já, é um jogador que vem com o respaldo da torcida, a torcida vai ter paciência com ele, pelo menos no primeiro momento. Isso pode ajudar ele a se encaixar mais rápido na equipe, né? E se não se encaixar também, se por acaso ele tiver uma passagem ruim, que nem foi no primeiro semestre dele do Vasco, naquele fatídico ano de 2015, quando a gente foi rebaixado, serve para pelo menos tirar essa ideia fixa da torcida que ficou pedindo ele de volta por todos esses anos, né? Então também é uma negociação que aprovo, porque pro bem ou pro mal, se ele vier e jogar bem, não preciso nem falar nada, foi uma ótima contratação. Se ele vier e jogar mal, só de a torcida desencanar de voltar ao Riascos, também vai ter valido. Então é mais uma negociação que eu aprovo. Tá aí, ó, vocês viram? Eu aprovei todas essas negociações do Vasco. Só vou fazer uma ressalva aqui. São todos jogadores para compor elenco, né? Jogadores que vão ser mais ali coadjuvantes de uma equipe. Para o Vasco realmente dar um salto de qualidade, fazer o time ficar melhor do que estava no passado, precisava trazer algum jogador de qualidade técnica inquestionável, aquele jogador que vem para ser ídolo, que vem para ser referência. Falta isso nesse elenco do Vasco, principalmente se a gente considerar aí que Luiz Fabiano e Nenê podem estar de saída. Pode ser aí o primeiro desafio, o primeiro grande desafio da nova administração, né, que está cuidando do futebol, vai ser mostrar aí desenvoltura para trazer um jogador de peso que aumente o sarrafo dessa equipe do Vasco. Fica o desafio aí para a nova administração. Beleza, galera? Então é isso que eu tinha para dizer hoje. Diga nos comentários qual é a impressão de vocês sobre esses jogadores que eu falei aqui. Digam se eu esqueci algum. Teve algum jogador que foi contratado, não que está sendo especulado, que foi contratado ou que saiu do Vasco e eu esqueci de falar? Digam aí nos comentários. Se quiserem ajudar o canal a ficar cada vez melhor e maior e mais divertido para todo mundo, considerem
se tornarem patrocinadores do Sobre Vasco lá no apoia-se @Sobre Vasco. Se é novo por aqui, considere assinar o canal, assinar o sininho de notificações ou seguir a gente nas outras redes sociais aí. Beleza? Era isso que eu tinha para falar por hoje. A gente vai se falando.